sol a sol. Estou curtindo o som da Educadora. Se é dia de futebol, muita emoção na informação da Educadora. Na Educadora o bom gosto chegou e parou. É nessa onda que eu vou, Educadora. É nessa onda que eu vou, Educadora. É nessa onda que eu vou, ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. A Hora do Trabalhador. Educadora. 5h33, a Hora do Trabalhador, com apoio Medical. Como o tempo passa, já são 45 primaveras que a Medical deixa sua vida mais azul. E para comemorar serão sorteados 45 prêmios entre os conveniados. Para participar é fácil. Você, cliente Medical, preencha o cadastro e concorra a prêmios. Acesse 45idadeazul.com.br. Para comemorar 45 anos, 45 prêmios. Está no ar a Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Hora do Trabalhador desta quinta-feira. Hoje é quinta-feira, hoje é dia da construção civil aqui no nosso programa e é por isso que eu estou fazendo um selfie aqui ao lado com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Cerâmica e Mobiliário de Limeira e região e presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil e do Mobiliário de todo o estado de São Paulo, Ademar Rangel. Boa tarde, Rangel, tudo bem? Boa tarde, André, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a todos os trabalhadores da nossa região de Limeira. Rangel aqui com o seu blazer, nós estamos aqui dentro do estúdio, está agradável, deu uma esquentadinha durante o dia, mas à noite vem frio, eu tô tendo que tomar alguns cuidados aí com o frio, porque eu peguei uma gripe aí que já faz uns 15 dias que não sai nem a pau, e uma tosse aí que incomoda, e vamos ver se a gente consegue falar aqui. Tô aqui tomando uma aguinha de vez em quando para ver se facilita um pouco a garganta aqui, que não tá bom não. Você que é da categoria, quer fazer perguntas ao Ademar Rangel, você liga aqui para o telefone da Educadora, 21 13 50 20, 21 13 50 20, ou, e cada vez mais, pelo Zap. O Zap da Educadora é o Zap do nosso programa também, 992225124, 992225124. Estamos falando de participação do povo, da categoria. E o que a gente percebe que sempre gera questionamento, perguntas da categoria, é a negociação salarial. Quanto vai vindo o dissídio? O povo chama de dissídio. Dissídio, na verdade, é quando vai para a Justiça do Trabalho. Mas a negociação salarial, estamos num momento muito difícil, a inflação caiu, mas a disposição dos patrões, da patrãozada, de dar o aumento caiu ainda mais, né? Caiu ainda mais, e mesmo assim nós colecionamos, e a gente pode falar isso aqui, a gente tem que falar isso aqui, colecionamos alguns resultados positivos, como o da construção civil, onde o Rangel conseguiu um reajuste salarial para você que trabalha na construção civil de 4,5%, 0,5% a mais do que a inflação. Porém, outras negociações se aproximam.
a batalha vem aí e você, trabalhador, precisa estar junto com o sindicato, não é isso, Angel? André, num momento tão difícil igual o que nós estamos passando, onde a gente costuma dizer que você tem que tirar leite de pedra, né? A gente tem um alto índice de desemprego no país inteiro. Todos os segmentos da economia, né, está passando por muita dificuldade e o nosso setor não é diferente. Então, fica muito difícil de você negociar e espremer as empresas num momento igual a esse. É muito legal a gente negociar quando a economia está bem e quando as empresas estão produzindo e vendendo aquilo que produz, porque daí você tem uma demanda e aí você consegue uma negociação onde você avança principalmente naquilo que mais o trabalhador espera, que é o reajuste no salário, né? Mas, infelizmente, nós estamos passando aí por uma dificuldade. Já foi muito difícil o ano de 16, onde a grande maioria das categorias não conseguiram sequer repor a inflação. E algumas, para conseguir repor a inflação, teve que fazer parcelamento. É bom dizer que a inflação no ano passado ela chegou a ultrapassar os 2 dígitos, né? Nós tivemos em algum período do ano em que a inflação passou de 10%. Sim. E no final do ano, eu me lembro muito bem, em novembro de 16, eu me lembro muito bem que a inflação... Deixa eu fazer uma correção para quem está mais atento. A gente está falando da inflação acumulada do ano, né? Na verdade é assim, a inflação acumulada dos últimos 12 meses. Que é o que o sindicato usa para fazer o cálculo de quanto o trabalhador perdeu ou ganhou naquele ano e quanto ele vai negociar, né? Exatamente. Desculpa, e é aí que eu ia chegar, porque sim, eu lembro que em novembro de 2016, a inflação dos últimos 12 meses estava acumulada em 9,32%. Eu estou vendo aqui, fevereiro, 11. Isso, fevereiro de 16, né? 16, chegou a 11, depois ela veio caindo. Veio caindo, mas se manteve um bom tempo em quase 10, aí, quase ao final do ano. E lá no finalzinho do ano, ela estava 9, em novembro, se eu não me engano, dava 9,32, se eu não me engano, você pode até checar aí. Novembro já caiu um pouquinho, mas eu me lembro que naquela oportunidade, nós fechamos um acordo para os trabalhadores das indústrias de cerâmica em 10%. Teve alguma coisa de aumento real, né? E o aumento foi aplicado a partir de 1º de novembro. Foi aplicado os 10%. Diferente de algumas categorias que fechou nos 9,32, parcelado em 2 vezes. Então é muito importante destacar isso, porque o trabalhador, quando você parcela o reajuste dele, ele acaba tendo um prejuízo ali, porque ele fica alguns meses a mais sem pegar o reajuste cheio. Sim. Então, com todas essas dificuldades, a inflação continuou caindo, né? A crise aumentou e aí houve troca de presidente e aí prendeu o senador, aí governador, enfim, e a crise foi apertando cada vez mais e aí a Lava Jato continua a cada dia mostrando seus escândalos e com isso os trabalhadores de maneira geral acabam ficando numa situação muito difícil, uma vez que chegando agora em 17, as empresas ainda estão em situação difícil, né? Na questão de produção, na questão de venda, que não consegue vender aquilo que produz, enfim, o desemprego continua muito grande e a inflação foi lá embaixo. Hoje nós temos aí o índice acumulado nos últimos 12 meses, na ordem de 3,30 e alguma coisa, 3,34. Isso, em maio, 3,34. 3,34. Então, André,
fica muito difícil, porque é o parâmetro que a gente tem para negociar, né? Eu me lembro também que lá em 94, quando mudou a moeda e entrou o real, eu me lembro naquela oportunidade, isso já faz muito tempo, né? Que a gente chegou a fechar acordo para reajustar o salário dos trabalhadores em 2,5%. Né? Ali, naquela época, a inflação estava quase zerada. E era interessante porque o real ele ficava pau a pau com o dólar, né? Então, estou lembrando disso porque o trabalhador, ele precisa entender o seguinte: da mesma forma que você fecha um acordo hoje aí entre 5, 4, 4,5 e tal, mas nós já chegamos a fechar acordo também de 85%, 90% naquela época que era uma loucura a inflação. Então é importante a gente falar isso, porque às vezes alguém fala assim, puxa vida, mas 4,5% de aumento, tá, só que a gente não pode esquecer que o que serve de base é o índice acumulado dos últimos 12 meses. Quando a empresa dá 4% de aumento, significa que, às vezes, ela não consegue nem repassar isso no produto que ela está produzindo. Tá? Por outro lado, naquela época, a gente entrava no supermercado para fazer compra, você estava com o carrinho aqui no início aqui do corredor do mercado, às vezes você via uma pessoa ali na sua frente com uma maquininha remarcando o preço. Então você entrava no mercado, um produto que custava R$10, ele poderia passar a custar 12 em 30 segundos. Sim. Né? Hoje não, hoje você compra um pacote de arroz, se você vai pagar lá R$10, um exemplo, você vai voltar lá daqui um ano, esse pacote de arroz está praticamente os R$10, ou se aumenta pouca coisa. Por quê? Porque a inflação está baixa, né? Então é importante a gente falar isso, e é importante dizer também que é uma luta constante que a gente faz para poder elevar o poder de compra do trabalhador. Às vezes, quando a gente não consegue avançar no percentual de reajuste, mas você consegue avançar, por exemplo, na questão da alimentação. É importante dizer que a alimentação, isso não está previsto em lei. Não existe lei que obriga a empresa a dar a alimentação para o trabalhador. Conquista do sindicato. Isso é uma conquista do sindicato. Hoje, a categoria da construção civil, nós acabamos aí de fechar o acordo, cada trabalhador desse vai ter lá um crédito em cartão, no valor aí de R$240, para ele comprar o que ele quiser, vai lá no supermercado e vai comprar, vai ajudar na sua despesa, né? Então, é muito importante dizer isso, porque você imagina, todos trabalham, têm os seus compromissos, têm as suas despesas e tem que comer. Se o cara tivesse que tirar R$240 do salário dele para ir fazer compra, isso ia faltar para outra coisa. Então, é importante a gente dizer isso aqui. E quando você não avança de um jeito, você procura avançar de outro, numa situação difícil igual a essa que nós estamos ultrapassando agora. E é muito importante divulgar as conquistas do Sitsecom. É muito importante. Alguns dirão, mas caramba, o sindicato está se autopromovendo. Tem que se autopromover mesmo, porque o trabalhador tem que saber aonde vai o dinheiro dele, né? Em períodos como esse, a gente vê muita gente metendo em carro de som bobagens. O sindicato lá faz festa, faz clube, mas não combate com o patrão. Eu estou vendo aqui uma matéria que a gente fez, a assessoria de comunicação do Sitsecom fez a respeito da luta salarial, de quanto o Sitsecom é eficiente
no avanço do piso salarial, quanto ele conseguiu. É praticamente uma revolução do trabalhador, especificamente nesse caso da construção civil, no tocante ao piso salarial aqui em Limeira, né? Aqui há um levantamento de 2007 a 2012, o bom momento da economia brasileira, onde o piso salarial da categoria subiu 23,81%, quase 24%, quase um quarto. O cara ganhava R$1.000, vamos supor, teria passado a ganhar 1.250, né? Um quarto do salário ele ganhou graças ao trabalho desse sindicato, o sindicato do Rangel, o Citsecom. Então a gente aqui tem os números: 2007, 1,87% de ganho real de salário, 2008 foi para 5 e alguma coisa, 2009 caiu um pouco já para 2, 2010 3% de ganho real, ganho acima da inflação, 2011 recorde, quase 7% de ganho real acima da inflação. Então é um sindicato que, quando está mal a economia, ele consegue a inflação com muito esforço. Quando está bem a economia, ele faz revoluções na vida do trabalhador. Estou falando da construção civil de Limeira, mas esse aspecto é para o cara parar de burrice, Rangel, de ficar ouvindo conversa mole, bobagem, besteira e passar a fazer continha. Daí você olha em quem está falando, você vai lá que o cara está falando mentira, mentiroso e safado. Você vai lá e faz a continha no Olerite. É lá que você tem que fazer a conta e ver o quanto evoluiu o seu salário. Nesse momento fica muito difícil, porque as versões mentirosas vêm de tudo quanto é lado. O trabalhador precisa estar consciente, valorizar o seu sindicato e valorizar o trabalho que foi feito. Porque é um momento onde muita coisa está sendo colocada em jogo, Rangel. Os caras lá em cima querem nem saber, eles estão querendo cuidar da própria pele. Querendo ferrar os trabalhadores. Querendo ferrar o trabalhador, e aqui embaixo, o trabalhador brigando com categoria, invadindo categoria, querendo invadir sindicato dos outros. É um momento de união, um momento de pensar no trabalhador, Rangel. Um momento de pensar no trabalhador e mostrar conquistas, mostrar tudo que está sendo colocado em jogo com essas reformas aí, né? Com certeza, André. É um momento muito difícil que os trabalhadores passam, onde só querem tirar direito e cada vez mais arrochar o salário do trabalhador, as conquistas, aquilo que foi com muita luta, com muito esforço, com muito sacrifício, tudo aquilo que foi conquistado agora, né, assim, numa canetada do dia para a noite, da noite para o dia, eles querem acabar com essas conquistas. Então, é um momento em que os trabalhadores têm que estar unidos, a classe trabalhadora tem que se unir e apoiar o seu sindicato, apoiar as suas lideranças, até porque quando o sindicato vai para a luta, vai para a rua, vai para Brasília, vai para o Congresso e vai brigar para manter direito, em algumas vezes aparecem alguns babacas para falar, para chamar de vagabundo, porque você está ali manifestando, porque você está fazendo um movimento, enfim. Agora, baderna. Então, o trabalhador ele tem que estar consciente de que ninguém vai dar a cara para bater e escutar besteira a troco de nada. A gente faz isso porque a gente está ali para defender uma classe e é para defender direito. Então, é importante que os trabalhadores tenham ciência disso. Rangel, você tem aí uma lista de setores, né, que vão ter as negociações. Agora nós temos móveis e serrarias. O pessoal, né, que trabalha nas indústrias de serraria, carpintaria, a indústria de móveis, nós estamos iniciando aí as negociações para esta categoria, para esses trabalhadores, né? Logo em seguida,
A gente já tem que começar a articular para negociar o setor de mármore e granito, né? A database é outubro. E lá no final do ano, a gente vai negociar com o setor de cerâmica, né? Todos os trabalhadores que pertencem à indústria da cerâmica, a database é novembro, e aí a gente já vai se preparando para fazer essas negociações para fechar o ano, né? A última categoria a ser negociada no ano é os trabalhadores da indústria da cerâmica. Cerâmica que é muito forte em Cordeirópolis, em Santa Gertrudes. No programa de sábado a gente convidou o Rangel para vir aqui e a gente vai falar bastante dessa atividade que é um polo cerâmico, talvez um dos maiores do mundo, né? E o trabalhador, ao mesmo tempo que é um dos maiores polos cerâmicos do mundo, também está sujeito, como a indústria cerâmica de modo geral, sujeito à crise. O trabalhador precisa estar atento para o que estão querendo fazer com o movimento sindical, o que estão querendo fazer, em última análise, com o Citsecom, né? Sindicatos que defendem os seus interesses estão na corda bamba por causa de ação lá de cima. Michel Temer e sua turma com medo de serem expulsos do governo federal, estão prestes a retirar direitos sagrados fundamentais do trabalhador. E é por isso que aqui, na base, Rangel, Limeira, Santa Gertrudes, Cordeirópolis, os trabalhadores precisam estar atentos. A negociação da cerâmica é no final do ano, mas daqui para lá muita água pode rolar. Sim. E o trabalhador que não tiver uma entidade forte para defendê-lo, pode sair mal, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A categoria tem que estar organizada, tem que estar muito bem representada e o sindicato tem que liderar essas negociações, tem que liderar essa defesa que é feita lá em cima, em Brasília, via sindicato, federação, confederação e as centrais sindicais, para conseguir segurar esses direitos. Então, o trabalhador não pode ficar esperando que as coisas caiam do céu. Ele tem que lutar. Já tem um dizer que nada aparece assim de mão beijada, né? Você tem que lutar para você conseguir as coisas. O que adianta o Rangel, por exemplo, sem ter o trabalhador unido por trás? O Rangel sozinho não vai conseguir fazer nada se a categoria não estiver unida e dando o respaldo para que eu possa lutar, brigar, discutir e defender, não vai... Primeiro que você perde aquele espírito de luta, você perde a razão de ser. Você vai brigar por quem, se ninguém está interessado? Então, primeiro tem que ter o interesse da categoria para que a gente possa cada vez mais ter incentivo para continuar essa luta, senão nós não vamos a lugar nenhum. E olha só, dia 7 de julho, amanhã, né? Amanhã às 5 horas da tarde, a gente está falando disso. É uma coisa, é uma cultura nossa, infelizmente, né? É uma assembleia para definir a pauta, né? As reivindicações, isso. A situação da negociação salarial, especificamente no setor de serrarias, móveis e madeiras. É base de Limeira, Angel? Isso, base de Limeira. Base de Limeira. Você que é de Limeira, trabalha numa serraria, trabalha no setor de móveis, de madeira, artefatos de tanoarias. Isso, né? Isso. Confesso que não sei o que é, mas você que é da categoria sabe o que é. Artefatos de madeira. Amanhã, olha só, às 5 horas da tarde, no Clube de Campo do Citsecom, no bairro Chácara Antonieta, é preciso que você esteja lá junto com o Citsecom, é preciso que você participe de todo esse processo que vai reivindicar melhorias nas condições dos trabalhadores. Nesse momento a patrãozada está assim, bastante confiante, né?
nas propostas do Michel Temer, está falando grosso, está querendo manter as coisas como estão no relação e ainda talvez até impor perdas salariais aos trabalhadores. É preciso que todos estejam unidos apoiando o sindicato. Como o Rangel falou, se a categoria não estiver junto, o patrão desdenha, ele acha graça, ele vai lá e oferece migalhas para o trabalhador no momento do reajuste. É preciso que o trabalhador esteja junto com o sindicato, saiba pelo menos da pauta, das demandas. Não é só salário, né, Rangel? Os vales, os direitos que vão estar inseridos no acordo coletivo de trabalho. Então, amanhã, 5 horas da tarde, vocês estejam, a partir das 5 horas da tarde, lá no Clube de Campo do Sindicato. Para quem não sabe, o Clube de Campo do Sindicato fica no bairro Chácara Antonieta, Rua Laurentina de Sampaio Sar, 305. Angel. Vamos fazer uma assembleia para montar a pauta, né? Sim. Que será apresentada para o setor patronal. Ali vai todas as reivindicações da categoria. Então é importante que o trabalhador participe da assembleia, né? Para a gente montar essa pauta, entregar e iniciar o processo de negociação. Então isso é importante. Database maio, né? Database maio. Maio para móveis e serraria. E de modo geral, que seja esse momento onde o sindicato é bastante questionado. Na verdade, André, o maio é a database da construção que já foi. Entendi. A questão do móveis é agosto, é 1º de agosto, tá? Estou viajando, que na verdade, exatamente. A database é 1º de agosto. 1º de agosto. Por isso que eu estava falando, o trabalhador vai dizer, mas está longe, não vou no sindicato, não. É a hora de você ir. É a hora de você, quando a categoria está junto do sindicato, está mobilizada, aí que o patrão tem medo. Aí que ele percebe a necessidade de atender aos interesses, não só salariais, como eu falei, né, Rangel? Sim. Tem ali os vales, tem ali outros direitos conquistados que não podem ser perdidos. Esse é o momento de fincar o pé. O Temer quer tirar o nosso direito lá em Brasília, mas aqui a gente vai lutar até o fim enquanto não passar essas reformas. E mesmo depois que passar, a gente vai lutar até o fim. É por isso que precisa estar com o Rangel, estar com o Sindicato da Construção Civil, estar junto com eles, conhecer. É o momento, até a oportunidade para você que nunca foi no Clube de Campo, não conhece o Rangel, não conhece a diretoria do sindicato, fica mais na sua, muito trabalhador. É assim, a gente é assim. É uma cultura do brasileiro. É o momento de você ir, de você conhecer a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil, Cerâmica e Imobiliário, conhecer as pessoas que lutam pela sua categoria, lutam por você. É amanhã, lá no Clube de Campo, Chácara Antonieta, Rua Laurentina de Sampaio Sar, 305, às 5 horas da tarde. Tem alguns companheiros que ainda não saíram do... É um horário que a maioria já... Não, essa tem categoria... Essa categoria, o André, na sexta-feira ele sai às 16 horas. Entendi. Então, tranquilo. Ele sai às 16 horas na sexta-feira, né? Dá muito diferente da cerâmica que tem turno, né? Que vira 24 horas, então é bem diferente. Por isso que essa assembleia é marcada e até porque você não tendo quórum, você tem que aguardar uma hora após, né? Para iniciar a assembleia. É coisa rápida, é papo de interesse seu. Tá? Marcou a gelada para sexta-feira, é sagrado, saiu do trampo, vão tomar aquela gelada. Meia horinha, eu tenho certeza que você vai abrir a sua cabeça porque é preciso participar desse momento. O momento da assembleia, não só nos momentos de greve, de paralisação, momento da vida do sindicato, a vida da sua categoria. Então é amanhã, às 5 horas da tarde, no Clube de Campo do Citsecom,
Rua Laurentina de Sampaio Sar, 305. Você que é da serraria, você que é do setor de imóveis, muito forte em Limeira, até já foi mais, né? Tivemos um processo muito duro econômico contra as empresas de imóveis, mas ainda é muito forte, e é por isso que a categoria precisa se unir. Companheiros dos artefatos de tanoarias e artefatos de madeira também. Você pode ser associado ou não. Vai lá saber sobre a sua categoria, Ademar Rangel. A gente vai chegando ao final de mais uma edição do programa Hora do Trabalhador. Já de antemão, como eu fiz agora há pouco, reforço. Te convido para o programa de sábado. A gente falar mais dessa questão aí das cerâmicas, o povo das cerâmicas, como é que fica o trabalhador nessa crise, a defesa desse trabalhador pelo sindicato. Com certeza, André. Vamos estar presente aí para continuar esclarecendo, orientando, tirando dúvida dos nossos trabalhadores, e estarei presente aqui, sim. Vamos, na medida do possível, nós vamos cuidando dos compromissos lá da categoria, mas tem que tirar um tempinho para vir aqui e dar essas informações. Claro que sim. E amanhã a gente traz aqui o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios de Limeira, o Matheus Calef. A gente volta amanhã às 5h30 da tarde. Você fica agora com o recadinho da Medical. Tchau, gente. Como o tempo passa, já são 45 primaveras que a Medical deixa sua vida mais azul. E para comemorar, serão sorteados 45 prêmios entre os conveniados. Para participar é fácil. Você, cliente Medical, preencha o cadastro e concorra a prêmios. Acesse 45idadeazul.com.br. Para comemorar 40